Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Peço desculpa por demorar, enfim, a publicar um novo conteúdo, no caso a continuação de Gênesis, tá? É capítulo 3, que nós estamos utilizando o texto hebraico para conferir as nossas traduções em português. Mas é que essas 2 últimas semanas foram bem corridas aqui, tá? No caso para mim. Então, Gênesis, capítulo 3, verso 18, é de onde vamos dar a nossa continuação, tá bom? Capítulo 3, verso 18, tá certo? Bem, ativei aqui, né, o recurso da canetinha. Então, Gênesis, capítulo 3, verso 18, tá? Vamos ver esse texto aqui no hebraico, que tá aqui, que eu acabei de destacar aí pra você. E depois nós vamos conferir a tradução que tá aqui, tá vendo? Mas antes vamos ver o texto hebraico e pelo texto hebraico vamos conferir a nossa tradução em português. Desse verso 18, de quê? De Gênesis, capítulo 3, tá certo? De Gênesis, capítulo 3. Ok. Verso o quê? Verso 18 de Gênesis, capítulo 3. Pois bem, o texto fica da seguinte forma, o texto hebraico, tá? No caso, Bereshit, do capítulo 3, do verso 18, que corresponde ao nosso livro de Gênesis, que é a mesma coisa, né? Enfim. Aí aqui, ó, o texto inicia-se da seguinte forma: Vekotes, Vedaredar, Tatezemiach, Lech, Veakaletar, Ete Eseve Hasadeh. Deu para acompanhar aí, né? Geralmente eu lendo um pouco mais devagar. Enfim. Vekotes, Vedaredar, Tatezemiach, Lech, Veakaletar, Et Eseve Hasadeh. Dizendo o seguinte: e espinho, tá? Cotes e vedaredar, e aqui também essa palavra vedaredar também pode ser entendida também como a se referir a uma planta espinhosa, tá? Então no texto grego mesmo do Velho Testamento que se refere a esta passagem aqui de Gênesis capítulo 3, verso 18, vai usar a palavra grega tribolos, tá? Para ser referência a essa daqui, né? A essa palavra aqui, ou melhor, a essa expressão aqui, vedaredar, tá? A essa expressão aqui, ó, vedaredar, tá? Então, o que é bem interessante. Quando a gente for lá para o Novo Testamento, que vai ser utilizada essa mesma expressão, deixa eu colocar aqui o texto grego aqui, ó, e eu mostro para você, tá? Melhor. Depois a gente volta lá pro texto em português. Aqui, tá vendo? Então a palavra grega correspondente, presta atenção, por favor. A palavra grega, tá vendo aqui, ó? Que corresponde a essa palavra kotes, hebraico aqui, ó. Em hebraico, kotes. A palavra grega é essa aqui, ó. Acanthas, tá vendo? Espinho. E a palavra grega que corresponde a essa palavra hebraica aqui, ó, daredar, esta palavra grega aqui, ó, tribolos, né? Tá vendo aí, né? Que tem a ideia, gente, tem ideia de quê? Tem a ideia não, em grego, tris, ou tris, né? Três. E eu vou até, não precisa abrir o dicionário não. E bolos, o final aqui, tá? Que vem de uma palavra que significa apontar, seta, direção. Tá mais pra seta, né? Algo que aponta, assim. É pra entender, né? Então, indicando alguma coisa aí que tem 3 pontas ou que tem algo que possui pontas, né? É o que dá pra entender. Então, e por isso que a gente entende como algo de espinho, né? Uma planta espinhosa. Ou uma planta, o corpo da planta, no caso assim, o tronco dela, ou também o fruto. O que é bem interessante, tá? Então, aqui no hebraico, aqui mesmo dá a ideia de algo exuberante, só que algo
exuberante no sentido de declínio, não no sentido assim de coisa boa, né? Entendeu? Então, olha que interessante. Agora eu vou voltar aqui para o texto em português e, por favor, grava estas duas palavras aqui, ó. Acanta, tá? E tribolos. Acantas e tribolos. A gente vai encontrar, nós vamos encontrar essas duas palavras gregas aqui, ó. Lá em Mateus, parece que no verso Mateus, capítulo 7, parece que no verso 16, 17, eu não lembro agora. Mas enfim, ou é verso 15 e 16. Alguma coisa assim, eu vou encontrar. Lá naquela parte onde diz, uma árvore boa produz bons frutos, já uma árvore ruim produz frutos ruins, né? Pode por acaso, por exemplo, vai dizer lá, né? Por exemplo, não, realmente diz lá, por acaso um espinho, uma pé de espinho vai produzir, enfim, ou um... Eu vou mostrar, depois a gente chega lá, tá? Vamos só ver, conferir isso aqui, ó, a nossa tradução, deixa eu ver o tempo. Nossa, deixa eu adiantar, deixa esse vídeo bem curto. Então, vecotes, espinho e espinho, pode ficar assim também. Ou a tradução pode ficar e espinho e ervas daninhas, ou planta, uma planta assim, gente, que não serve para alimento. Uma planta que é descartável, tá? Uma planta que é, como que eu posso dizer, inútil, isso, uma palavra bem legal. Então, plantas inúteis desculpe, pode incluir, melhor dizendo, tá? Desculpa aí. Pode incluir tanto plantas, no caso dessa aqui, ó, daredar, né? Essa expressão hebraica daredar, pode incluir tanto plantas com espinhos, como plantas sem espinhos. A questão é que elas são plantas inúteis para consumo humano e também até mesmo para consumo animal. Então, muitas vezes sendo plantas inclusive venenosas. Por isso, dito, né, frutos ruins, que o Cristo pega a expressão grega que utiliza aqui, ó, essas duas palavras gregas, e ele vai utilizar lá no Novo Testamento para falar, né, dessas plantas aí que produziam possivelmente frutos e eram frutos ruins. E eu acredito que eram venenosos, né? Então, essa expressão aqui, ó, vekotes, vedaredar, na Bíblia hebraica ela sempre aparece em questão de maldição, que é bem interessante. Então, a primeira vez que ela aparece, essa expressão hebraica aqui, ó, vekotes, vedaredar, a primeira vez que ela aparece no texto hebraico é aqui em Gênesis capítulo 3, no verso 18. Depois parece que ela vai aparecer no livro de Oséias, de Ruxá. Eu não sei se é no capítulo 6. Enfim, eu vou procurar. E aparece também em Hebreus. E vai aparecer também, no caso Hebreus já é Novo Testamento, né? E vai aparecer também em outro lugar do Velho Testamento, que eu não lembro agora, né? Mas depois eu encontro. Mas eu já vi, tá? Essa expressão. Sempre que essa expressão hebraica que ela é utilizada, vekotes, vedaredar, é sempre em sentido de maldição, de coisa ruim mesmo. O que é bem interessante. Então aqui é dito o quê? Que espinhos e abrolhos que eles colocam no texto em português, vou colocar aqui de volta, cadê? Texto em português. Interlinear, vou deixar nesse aqui que eu gosto de utilizar. Diz aqui, ó, ela produzirá também cardos e abrolhos. Essa tradução aqui, ela está errada, gente? Não, ela tá ok, tá? Tá ok. Então, corresponde bem à expressão hebraica vekotes vedaredar. Você entendendo o quê? Que aqui tá falando o quê? De espinhos, plantas espinhosas, incluindo também plantas venenosas, nocivas, ok? Plantas tóxicas aos seres humanos e também aos animais, e plantas inúteis que só prestam, inclusive, né, para ocupar ali o terreno, o campo, e às vezes elas acabam também, esses certos tipos de planta, destruindo, né, fazendo mal às outras plantas ali ao redor dela, né, ou melhor, delas. Então elas acabam também enfim, sendo prejudiciais para as plantas, né, que ficam ali perto delas, no caso plantas boas, né, enfim, se tiver plantas ruins, fica tudo ali, né, deu para entender aí. Então, aqui a gente entende perfeitamente que o Adão, ele iria trabalhar no campo, em espaço
campestre, né? Iria viver do trabalho do campo, do cultivar, iria viver, desculpa, do cultivo da terra. Então ele iria plantar para poder se alimentar, sobreviver e tudo mais. E ele teria de enfrentar, né, um campo hostil, um ambiente agrícola hostil. Ele teria que cuidar do solo para equilibrar esse solo para o plantio, né? Equilibrar no sentido de fertilidade. Então ele teria muitas vezes que fazer a correção do solo, adubar, sempre ficar repondo matéria orgânica que servisse ali de adubo para ele poder plantar suas plantas e cultivar ali no solo, tá? Os alimentos que ele desejasse e, claro, sempre estar controlando as plantas, tá? Que tanto plantas de espinhos como também plantas que não eram espinhosas, no entanto, acabavam ali invadindo, né? Nascendo, brotando ali no meio da plantação e teria que ficar sempre arrancando estas plantas, né? Como acontece hoje muito. E então não seria fácil para ele, né? Cultivar esse solo. Então não teria nada de moleza para Adão. E diz o quê? Então o quê? Que iria de fato brotar o quê? Como eu já disse para vocês. Eu só estou explicando o texto aqui, tá? Então, espinhos e o quê? E espinhos ou espinhos e ervas daninhas. Desculpe, espinhos e ervas daninhas. Pode ficar assim também a tradução. Brotarão, irão brotar, né? Aqui, ó, irão brotar, vão brotar. E o que? E aí vai diz para Adão que ele iria o que? Comer, ele e Eva, né? Comer o que? A erva do campo, a erva do campo, a erva, né? A planta, ou seja, vegetais, legumes. Aí a gente pode entender os vegetais, né? A palavra seve aqui do hebraico pode ser traduzida como vegetais, né? Já que a dieta de Adão e Eva antes que aconteceu, né? Antes do dilúvio, Adão e Eva existiram, claro, antes do dilúvio. E das pessoas, de todas as pessoas antes do dilúvio, era uma dieta exclusivamente vegana, vegetariana. Então eles não consumiam carne, ok? Animal. Carne animal só foi consumida, só passou a ser consumida, pelo menos pelo que eu sei, né? Do que eu já li da Bíblia e apócrifos, só depois do dilúvio, a partir ali de Noé, da esposa de Noé, das noras de Noé e dos filhos de Noé, que passaram a consumir carne. E aí esse então virou um costume da humanidade. Mas antes do dilúvio, não. Então Adão e Eva, eles tinham uma dieta exclusivamente vegetariana. Eles eram vegetarianos, tá ok? Olha que interessante. Então, aqui a gente entende o quê? Que Adão iria se alimentar das plantas. Então, ok, ele iria cultivar ali as plantas, tá? Iria viver da agricultura. Aí isso nos faz pensar. Bem, o cenário anterior que tinha de Adão e Eva era que eles estavam em um jardim que aparentemente tinha tudo que eles precisassem. Árvores frutíferas e, pelo que parece, não tinha nenhuma dessas plantas inúteis, né? Desses matos, ervas daninhas, plantas venenosas, enfim, espinhos, nesse ambiente onde eles estavam. Aparentemente é isso que a gente percebe analisando naquele tal do jardim lá, né? Que aparece aí na Bíblia. E aí, quando eles saem do jardim, eles vão trabalhar então fora do jardim, né? Deus, por exemplo, deu um sítio para eles, ou uma fazendinha, falou assim: olha, esse território aqui, ó, é tipo um sítio, uma fazendinha para vocês cuidarem. Olha aí o solo, tá vendo como é que o solo tá hostil? Ele está, enfim, o solo precisa ser fertilizado aí, ó, equilibrar, tá? O pH e tudo mais do solo, né? Vocês vão ter que ver aí como é que vocês vão fazer para poder, enfim, fazer equilibrar esse solo aí, manter ele, trabalhar com ele, tá? Preparar ele para poder vocês aí conseguirem plantar suas plantas e cultivarem aí suas plantas e colherem o que comer, né? E o que beber, se for plantar pé de coco, dá coco, que dá água, que dá para beber. E aí vocês vão cuidar. Aí Adão ele teria que se preocupar com um monte de coisas. Limpar o terreno, enfim, tudo mais, né? Adubar, depois ele iria cultivar,
E ainda tem as pragas também, né? Que inclui também os animaizinhos que acabam atacando a plantação. Então a gente pode ver aqui, ó, essa expressão hebraica. A gente pode perceber também que essa expressão hebraica aqui, ó, vekotes, vedaredar, ela também pode se referir também às pragas que acabam atacando a plantação, tá? Então, tudo isso dificultando, né, o trabalho aí, no caso do agricultor, né, ou melhor, dos agricultores, que no caso aqui na Bíblia, Adão e Eva. Então, antes, Adão e Eva, antes do suposto pecado original, antes de serem expulsos do jardim, eles não tinham a obrigação de plantar ou colher nada, né? Eles viviam em uma vida mansa, mas eu já expliquei que eles não viviam bem em uma vida mansa, eles estavam em um grande estupor, tá? Em um grande estupor, desculpe, entendeu, né? E aí, ou seja, eles estavam em um transe profundo, em uma hipnose que eles foram induzidos a isso. Eu mostrei isso no texto grego e tudo mais. Então você precisa entender essa questão. E Adão e Eva, eles não tinham necessidade de comer ou beber no jardim. Não porque eles não queriam comer ou beber, mas porque assim, eles estavam em plena ignorância. Então eles não entendiam bem o que era certo e o que era errado. Eles não tinham nem senso de pudor. Não sabiam nem o que era nudez, tá? Então eles não sabiam discernir o certo do errado, o bem do mal. Só depois que Eva come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal é que ela acaba adquirindo esse despertar aí da consciência dela e também a sua contraparte masculina, o Adão, né? O seu marido. Olha que interessante. Ou seu pai, né? Enfim. Então, acho que deu para entender isso aqui. A tradução aqui em português, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, tá ok, tranquilo. Então, Adão ele recebeu uma ordem, gente. Você tem que entender que isso aqui, ó, que diz, e o que? Tu, Adão, você vai comer o que? A erva do campo. Então, Adão, ele recebeu uma dieta vegetariana, ok? Aqui, então, eles só comiam frutas, legumes, vegetais. Então, eles não se alimentavam de carne animal, de proteína. Era uma dieta exclusivamente vegetal. Então, é isso, tá? A tradução aqui tá ok. E eu vou mostrar para você aonde que eles utilizam as expressões em hebraico, tá? Essa mesma expressão hebraica aqui, ó. Cardos e abrolhos no Novo Testamento. Deixa eu ver aqui. Mateus 7,16. Parece que é aqui, ó. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura. Aqui vai falar no verso 15. Cadê? Não, não é esse não. Verso 16. Colhe-se porventura. Deixa eu ver se é aqui. Uvas dos espinheiros. Aí usa a palavra grega aqui, ó. Acanta. Tá vendo? E a palavra tribolos, do grego, tá vendo? Interlinear aí, ó. Eu posso colocar no texto grego também, para ficar melhor para você ver comigo. Aqui, ó, no verso 16. Aí aqui aparece a palavra grega, tá vendo? Acanta, que a gente viu lá em grego, no Velho Testamento, em Gênesis capítulo 3, e tribolos, que aparece aqui, ó, tribolon, por causa da estrutura do texto, tá, gente? Só muda essas letras sinais aqui, só por causa mesmo da estrutura gramatical aqui do texto em grego, nessa frase aqui, nesse contexto. Mas são as mesmas palavras, como você pode ter percebido. Aqui na tradução que eles fizeram para o hebraico moderno, eles não colocaram, né, o que na minha opinião, não colocaram lá a expressão hebraica, vekotes vedaredar, que na minha opinião seria a forma correta de traduzir essa aqui, porque a Septuaginta, ela coloca essas palavras gregas, acanta e tribolos, para a expressão hebraica vekotes vedaredar, de Gênesis capítulo 3, verso 18, né? Para falar lá que geralmente é traduzida como cardos e abrolhos. Então, olha que coisa, tá bom?
a gente pode entender como plantas espinhosas, ervas daninhas, né? Plantas inúteis, incluindo as plantas venenosas. Ok? Então essa tradução aqui do hebraico, né? Que eles traduziram do grego koine para o hebraico, ok? Não é do hebraico para o grego o Novo Testamento, não. Apesar de algumas pessoas alegarem isso, com o movimento messiânico e coisa e tal, mas não faz sentido nenhum, né? É fazer o quê? Enfim, cada um acredita no que quiser. Então aqui, ó, ou no que achar melhor. Então vamos voltar lá para o nosso... Até porque esse negócio, né, de ficar discutindo se o Velho ou o Novo Testamento foi escrito em hebraico ou em grego, não vai levar ninguém a nada, né? Só vai dar briga mesmo. Então esse não é nosso foco. Então só para você entender melhor aí. Então tá vendo aqui, ó? Acantha tribolos. Essa expressão ela também vai aparecer no livro de Oséias, eu acho. Acho que é Oséias mesmo. Acho que é Oséias 6, capítulo 6 ou capítulo 10, eu não lembro agora. Deixa eu ver aqui. Oséias, capítulo 10, Ruxá, capítulo 10, tá vendo? No verso 8, que vai dizer: os altos de Javé, pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e abrolhos, tá vendo? A mesma expressão hebraica que eu até já destaquei aqui, que eu já tinha olhado, né, anteriormente. Visto isso. Tá vendo aqui, ó? Cotes edar, a mesma expressão hebraica, tá? Você tem que notar a mesma expressão hebraica que aparece, gente. Lá em Gênesis capítulo 3, verso 18. E diz aqui o texto em português. Cadê aqui o texto em português? Usa aqui, ó, o texto em português diz o quê? Que usa espinhos e abrolhos, ok? A expressão hebraica cotes vedaredar. Cotes vedaredar. Espinheiros, que ele traduziu aqui, né? Espinheiros e abrolhos. Espinhos e abrolhos. Então, sempre em questão de maldição. E quando a gente vai ver aqui, ó, o texto e o contexto desse texto aqui está falando do que? De maldição. E aí inclui essa expressão hebraica, espinheiros e abrolhos, ou melhor, a expressão hebraica, cotes vedaredar. Tá vendo que aparece aqui, ó. Tem outro lugar onde aparece, tá? Essa expressão hebraica, eu não lembro agora, eu vou pesquisar aqui, ó. Aqui eu acho que eu encontro mais fácil. Vou trocar aqui o teclado. Eu acho que aqui eu acho mais fácil, né? Essa não, essa aqui. Deixa eu ver se já aparece. Já apareceu, né? Mas vou terminar de escrever aqui, para ver que aparece melhor. Tem mais lugares onde aparece. Aqui só deu resultado de um, mostrando aqui em Hebreus 6:8. Mas aparece em outros lugares sim. Deixa eu só corrigir aqui. Vou tirar isso aqui. Vamos ver. Aí, apareceu. Pronto. Tirei a letrinha Vav aqui para ficar melhor. Aí apareceu, tá vendo? Aí, ó. 3 resultados, 3 versículos. Em Gênesis 3:18, em Oséias 10:8, já mostrei para você. E em Hebreus, e lá no livro de Mateus, capítulo 7, verso 16 lá, né? E verso 16 e 17. Aqui, ó, só algumas curiosidades, tá? Para você ficar sabendo aí disso. Hebreus 6, verso 8, tá vendo? Aparece aqui, ó, mesma expressão hebraica, cotes vedaredar, que aparece em Gênesis capítulo 3, verso 18 lá, na maldição lá para, enfim, quando edita lá para Adão, né? E aí acaba amaldiçoando a terra, o solo, tudo mais. Então Adão ele iria ser um agricultor, né? Iria ter dificuldade para cultivar o solo, como acontece hoje, tá, gente? Então,
possivelmente poderia haver certa facilidade aí para poder plantar e colher, né? Cultivar as plantas comestíveis na agricultura. Só que quanto mais passa o tempo, parece que fica mais difícil isso, né? Com as pragas e tudo. Então aqui, ó, em Hebreus, que vai falar aqui, depois vocês podem ler o texto todo se quiserem, mas usa a expressão espinhos e abrolhos. Eu não vou me prolongar nisso aqui, depois você lê, mas preste atenção, por favor. E usa em sentido de que, gente, por favor, de maldição. Tá vendo aqui, ó? Maldição, ok? De maldição. Tá vendo a expressão hebraica? Então, sempre que eles estão utilizando, que utiliza a Bíblia hebraica geralmente, né? Tanto no Velho como no Novo Testamento, quando utiliza a expressão hebraica espinhos ou espinheiros e abrolhos, que é a expressão, perdão, a expressão em português espinhos e abrolhos, que é a expressão hebraica, tá? Kotes vedaredar, que aparece em Gênesis capítulo 3, verso 18 pela primeira vez, para falar da dificuldade que alguém teria para poder trabalhar, cultivar, enfim, e colher, né, as plantas, trabalhar na agricultura. Então, vai ser, né, aqui, ó, vai ser sempre na Bíblia, sempre vai ser no sentido de maldição, tá? Para você ver como aqui o texto vai dizer, mas se produz, tá vendo? Espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Aí ele ainda pega leve aqui, diz, perto está da maldição. Ele não diz está amaldiçoado, tá vendo? Olha que interessante. Isso aqui eu me tentei agora. Bem legal isso aqui. E aí depois você vê aí, tá vendo? Então ele diz, está perto da maldição. E o seu fim é ser queimado. Então queimar, né, aquilo que é uma maldição, imagina, né? Porque no campo você tem que retirar os matos, as ervas daninhas, as plantas inúteis. E aí às vezes queima depois, né? Que é o mais fácil, queimar. Ou deixa a planta morrer ali exposta ao sol. Mas geralmente faz queimas, né? Faz a queimada ali, queima tudo. Olha só que interessante. Aí depois dá para plantar as plantinhas, né? Mas tem que eliminar as plantas, enfim, inúteis ali do campo. Então é isso, eu acredito que não tenha mais nada de interessante que eu possa dizer a vocês. A gente vai voltar aqui para Gênesis capítulo 3, verso 18, né? Deu para entender, né? E espinhos e ervas daninhas, ou espinhos e espinheiros, pode ficar assim também. Ou, na verdade, aqui tá no singular, né? E espinho e espinheiro, pode ser assim também essa tradução, gente, tá? Crescerá, brotará, produzirá, como o tradutor colocou aqui, não está de forma incorreta essa tradução, ela tá ok. Irá produzir, né? Irá crescer, irá brotar, o que? Espinho e espinheiro. Essa tradução também fica bem legal, né? No caso, a tradução que eu acabei de fazer aqui agora. Mas a tradução cardos e abrolhos também não está errada, gente. Cardos, espinhos e abrolhos também faz referência a plantas espinhosas, ok? E inúteis. E diz aqui que ele iria comer da erva do campo, ou seja, comer vegetais, tá ok? É isso. Então a tradução aqui tá ok. Então quando você estiver lendo sua Bíblia aí, ó, você estiver vendo, se atente a essa questão, né? Comer a erva do campo. Não quer dizer que Adão e Eva iriam comer, gente, o capim igual 2 bois. Não, não é isso. Igual 2 cabritinhos, não é isso não, tá? Presta atenção. Dois bezerros, não é isso não. Eles iriam comer a erva do campo. Aqui no hebraico não existe em hebraico uma palavra específica no texto hebraico da Bíblia para se referir a vegetais. Então, utiliza a mesma palavra que é utilizada para erva do campo, que é a palavra seve no hebraico, que aparece aqui, ó, seve no hebraico, é a mesma utilizada aqui no caso, nesse texto aqui, contexto, para se referir a uma alimentação vegetariana, ao fato de Adão e Eva eles se alimentarem apenas de frutas, legumes, vegetais, entendeu? E não consumir carne animal, proteína animal, eles só iriam consumir vegetal, entendeu?
Então é isso, tá? Então quando você lê lá na sua Bíblia, erva do campo, não tá errado não, tá? Isso não tá errado, essa expressão hebraica, ela segue o texto hebraico. Essa expressão, perdão, em português, erva do campo. Porque ela tá pegando praticamente literalmente o que tá no texto hebraico, né? É seve, aqui. Então, que geralmente ela é muito traduzida essa palavra como erva mesmo, tá? Que lembra capim, né? Isso aí, deu para entender, né? Mas aqui tá falando de vegetais, plantas comestíveis, tá? Frutos e tudo mais. Então, olha que interessante. Imagina só se Adão e Eva não pudessem mais comer nenhum fruto. Mas isso não aconteceu, eles comem frutos. Como nós também comemos, né? Os frutos das árvores e tudo mais. Então, olha que interessante. Então, eu espero que você tenha entendido aí. Eu tenho que responder alguns comentários, né? Desculpa demorar, tanto para publicar um novo vídeo, como também para responder os comentários. Mas é que eu tenho que parar com o tempo, e tempo é uma coisa escassa, né? Então, porque eu tenho coisas a fazer aqui. Então é isso, tá? Eu espero que você tenha entendido aí. Aí aqui tem o verso 19 que a gente pode ver no outro vídeo, para esse daqui não ficar muito grande. E aí, só que esse verso 19, ele vai acabar complementando, né, o 18. Então, é isso. Mas no próximo vídeo a gente vai ver, tá bom? É isso aí. E lembre-se, eu já disse isso em vídeos anteriores. Tudo que está acontecendo aqui no livro de Gênesis, isso aqui foi tudo colocado no destino. Não é nada por acaso, a desobediência de Adão e Eva, tudo mais. Então não adianta querer culpar e dizer, a mulher é culpada do homem ter caído do paraíso. Não é bem assim, viu? Porque se você for saber o início da história, quem colocou isso no destino e por quê, você cai para trás, né? Porque imagina, as pessoas pensam assim, o diabo que fez a mulher comer do fruto proibido, né? Do fruto do conhecimento do bem e do mal. Será? Porque o Cristo, ele diz uma coisa, é necessário que tudo aconteça conforme foi determinado. E tem uma parte, alguma coisa assim, alguma parte da Bíblia, não lembro onde, diz que tudo aquilo opera ou acontece, né, para o bem, enfim, daqueles que amam o Senhor, alguma coisa assim, né, não lembro bem. Já que eu estudo a Bíblia, mas sou uma pessoa muito, assim, como é que eu posso dizer, muito fanática, né, eu estudo a Bíblia porque ela é um livro legal, eu gosto de ler livros e tudo mais, mas religião para mim, não tem, assim, como é que eu posso dizer, nada, né, não me importa, assim, com religião, não ligo, não. Nem para ir a qualquer tipo de instituição religiosa. Eu só gosto mesmo de analisar alguma coisa assim, um livro, procurar entender e vida que segue, né? Então, olha que interessante. Se tem alguma lição de moral importante, claro, dá pra gente aprender, como lendo qualquer outro livro, né? Mas é interessante. Então, é isso aí. Então, esse foi o verso 18 de Gênesis capítulo 3. A gente conferiu, tradução ok. A gente viu o texto hebraico, até expliquei o texto, né? Tanto em hebraico como em português. É isso. Até o próximo vídeo.